Uma das minhas metas para esse ano era buscar o Senhor. Eu e meu marido havia feito um jejum no ano passado para a gente buscar o Senhor, para a gente priorizar o Senhor, para a gente voltar ao primeiro amor e permanecer nele, né? Não apenas voltar, mas permanecer no primeiro amor, que é tão importante quanto voltar, e outros propósitos. E eu tenho buscado o Senhor esse ano. Deus tem me dado graça, força, tem me sustentado. E eu tenho tido, assim, muitas revelações. Eu sempre tive muitas revelações, o Senhor falava comigo todos os dias. Tinha dias que menos, mas é sempre por nossa causa, né? Porque quando a gente busca intensamente o Senhor, as revelações elas vêm de uma maneira diferente, porque não é só o Senhor falando com a gente, é a gente também vendo e compreendendo e vivendo aquilo, quer aquilo seja para esse tempo ou não. E a gente vai conseguindo discernir todas as coisas. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente coloca realmente a prioridade na nossa vida nisso, tudo se transforma. É algo realmente muito valioso. E esses tempos, é muito importante isso. No meio de tantas distrações, a gente buscar a Deus. Eu orei ontem falando para Deus e antigamente o pessoal buscava muito mais a Deus. Saíam pregando, eles oravam intensamente, estudavam a Bíblia intensamente. E eu disse a Deus, Pai, nos ajude, né? Levante a gente para buscarmos o Senhor. Porque se antes eles te buscavam, quanto mais nós agora temos que buscar a Deus, porque o Senhor verá que mesmo com distrações, nós buscamos Ele, né? Que a gente agrade o coração de Deus. A oração tem chegado na vida de muitas pessoas, mas não precisa chegar na nossa. E é essa nossa luta a cada dia que temos que ter. Hoje eu lendo João 21, Jesus fala assim para Pedro, no versículo 19. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: Siga-me. E ele volta a dizer isso para Pedro no versículo 22. Ele fala assim: Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Quanto a você, siga-me. Segue Jesus. E o Senhor falou comigo o que nesta passagem? O outro, eu não sei, mas quanto a nós, devemos seguir a Jesus. E quando a gente segue alguém, a gente vai para onde ele vai sem medo nenhum. A gente não pode se distrair e nem desfocar, senão a gente vai perder a pessoa de vista que a gente está seguindo. E a gente não pode paralisar pelo medo ou parar por qualquer outro motivo, mas continuar seguindo Jesus Cristo. A Bíblia diz que a gente é ovelha. E ovelha, ela segue o seu pastor. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso pastor. E Jesus diz para seguir ele, não os lugares. Quando seguimos Jesus, olhamos para ele, não para os lugares que estão adiante ou os obstáculos à frente. Porque se a gente olha para isso, a gente perde de vista o nosso pastor, pois os lugares e obstáculos nos darão medo, nos darão dúvida e farão que a gente paralise. Porque eu não sei você, né? Mas quando você está num lugar, você quer correr à frente para ver o que tem à frente desse lugar. A gente sempre tende a querer olhar para o que está à frente do que a gente está fazendo, sendo que na verdade a gente não foca onde a gente está, mas a gente sempre quer olhar para a frente para verificar, né, o que tem ali, como que é. E isso diz muito sobre o nosso controle, sobre a nossa segurança. Porque a gente saber o que está à frente, saber o que está ali, então a gente tem muito mais controle. E isso é a nossa carne que fala, não é o nosso espírito. Porque Deus criou o nosso espírito para confiar nele, né? Para se apoiar nele. E não ver o que está adiante, mas ver o que está à nossa frente, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo, então devemos olhar para isso. Antes de eu ler João 21, o Senhor falou para mim, Isaías 41:10. Quando eu fui ler Isaías 41:10, diz assim: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei.
Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E ele diz aqui muito claro: eu estou com você. E nós, estamos com Deus ou estamos com medo? É de reflexão para a gente possa estar com Deus, assim como Ele está conosco.